Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e num formato um pouco diferente que eu não costumo trazer aqui no YouTube. Mudei um pouco a angulação, como vocês podem perceber. Aqui vocês estão conhecendo outra parte do meu quarto. Como já era de se esperar, muitos de vocês me pediram para falar sobre o novo coronavírus, o Covid-19. Eu ouvi isso em todas as redes sociais possíveis, tanto que eu já fiz conteúdo sobre o coronavírus. Eu fiz o episódio inteiro sobre o coronavírus, falando sobre sintomas, conversando com outros dois especialistas da área. Então, se você ainda não ouviu, eu vou deixar aqui linkado que eu também publiquei no YouTube esse episódio. Seria interessante vocês primeiro ouvirem esse podcast e depois vocês chegarem aqui nesse vídeo, só para ser uma informação complementar. Eu não quero ficar repetindo informações aqui para vocês. Antes de começar o vídeo, eu tenho dois recados muito importantes, muito importantes, que vocês, queridos inscritos e inscritas, espero que vão me atender esses dois pedidos. O primeiro é que, se vocês ainda não me seguem, na minha rede social mais utilizada, que é meu Instagram, vai estar aqui meu usuário, @luizghsa. Eu sempre estou fazendo stories, mostrando meu dia a dia, falando inclusive sobre o coronavírus. Então, se você ainda não me segue, dá uma seguida, por favor, e a gente pode conversar por lá também. E o meu segundo recadinho é sobre o meu podcast solo, o SciTalk, o podcast de ciência para quem tem pressa. No meu último vídeo do ano passado eu falei um pouco sobre ele e queria, relembrar vocês que eu tenho esse projeto. A primeira temporada já terminou, eu tô trabalhando na segunda temporada, tá disponível em todas as plataformas de streaming de podcast. Você pode escutar no Deezer, você pode escutar na Apple, você pode escutar na Google Podcast, no feed, o que for. Eu vou deixar todos os links do SciTalk aqui na descrição desse vídeo e eu vou ficar muito feliz se vocês forem lá se inscrever e conhecer esse meu outro projeto, que eu tenho muito orgulho de fazer. Eu sei que muitos de vocês devem estar pensando o seguinte: é mais um vídeo de coronavírus. Todo mundo tá falando do tal do coronavírus, seja pessoas da ciência, pessoas que não estão na ciência, algumas inclusive tentando surfar um pouco nessa onda. Então, assim, esse provavelmente vai ser o único vídeo que vocês vão ver eu falando sobre o coronavírus. Eu só devo fazer um outro vídeo se as coisas realmente piorarem, porque quem é especialista tá produzindo conteúdos semanais e diários, como por exemplo aqui no YouTube. Se vocês não conhecem, provavelmente vocês devem conhecer, o Átila tá produzindo vídeos toda semana, fazendo lives. O Átila, ele é virologista com pós-doutorado e ele sabe muito bem do que ele tá falando, muito mais inclusive do que eu. Então, vou deixar aqui também linkado o canal do Átila, caso vocês queiram acompanhar. No momento que eu tô gravando esse vídeo, existem quase 157 mil casos de coronavírus espalhados pelo mundo, que configura uma pandemia. A pergunta que não quer calar, de verdade, agora nesse momento é: será que a gente consegue evitar o coronavírus? De qual maneira a gente consegue fazer isso? E a outra é, claro, será que com essa mudança de status de epidemia para pandemia, a situação acabou ficando mais grave? A primeira coisa que eu tenho aqui para falar para vocês e para acalmar vocês é que com essa mudança de status de epidemia para pandemia, na verdade, tecnicamente, não mudou muita coisa. O que a gente está vendo com isso é uma mudança no status, considerando uma expansão geográfica do vírus. Ou seja, tem mais vírus em muito mais lugar do que tinha antes. A maneira como a gente está combatendo o coronavírus, a maneira que os cientistas estão encarando toda a situação no momento, continua a mesma coisa, mesmo com essa mudança de status para pandemia. É claro que isso acaba gerando um pouco de preocupação, porque a gente está vendo esse vírus se espalhar, mas a gente já sabia mais ou menos que isso ia acontecer. Um dos grandes problemas do coronavírus é esse aumento muito rápido dos casos. Eu, inclusive, discuti isso no podcast que eu acabei de citar para vocês, porque pessoas que estão assintomáticas, ou seja, elas não têm sintomas, elas podem estar com coronavírus e transmitindo. Ou seja, você não tem como saber quem realmente está com coronavírus. Então, é uma doença que a gente ainda não conhece muito bem, não tem tratamento e está se espalhando por aí. E provavelmente vocês estão acompanhando que nessas últimas semanas muitos países estão fazendo o que a gente chama de medida restritiva. Ou seja, os países criam essas medidas de restrição para tentar evitar mais ainda a propagação do vírus, porque atualmente a maior forma de transmissão e de contaminação está sendo de pessoa para pessoa. Já começou lá no passado de ser do animal para pessoa, agora a gente tem a transmissão de um para o outro, e isso acaba complicando muito a situação. Então, se você isola e restringe certas situações, você consegue evitar e diminuir um pouco essa propagação. Você não evita por completo, mas você evita que essa propagação seja muito maior do que seria. Além do mais, essas medidas restritivas têm como objetivo evitar que o sistema de saúde público sobrecarregue, o que é um grande problema do coronavírus. Como o coronavírus é um vírus que ataca o sistema respiratório, muitas pessoas em grupos de risco, como por exemplo idosos, pessoas que estão com a sua imunidade comprometida, acabam sofrendo muito
com essa infecção. Então muitas dessas pessoas acabam indo para o sistema de saúde, acaba tendo essa sobrecarga, você não tem, por exemplo, aparelhos suficientes para todo mundo, e aí o cenário vocês já podem ter visto que aconteceu e está acontecendo na Itália. Isso também pode ajudar que as pessoas fiquem doentes aos poucos e não todas de uma vez, o que seria, obviamente, um caso extremamente grave. Atualmente no Brasil a gente está se preparando para o pior, que seria, né, esse coronavírus se espalhando por todos os lugares e a gente não podendo dar conta de tratar todo mundo. E como vocês já devem ter visto na mídia, Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, já fecharam escolas, faculdades, cinemas, teatros, lugares onde você aglomera muitas pessoas para poder evitar essa propagação. Então, como eu falei para vocês, como esse vírus passa de pessoa para pessoa, dessa proximidade, quando você isola as pessoas, você consegue diminuir com que essa frequência de transmissão ocorra, o que é extremamente importante quando a gente está falando sobre o coronavírus. Recentemente, uma coisa que começou a preocupar bastante aqui no Brasil é a forma com que o Ministério da Saúde vai começar a notificar esses casos, pela uma resposta que eles deram numa live, que inclusive o Átila acabou comentando no Twitter e isso acabou gerando uma grande discussão. Vai mudar um pouco a forma com que o Ministério da Saúde notifica e registra esse tipo de caso. Basicamente, o que deu para entender é que eles não vão testar todo mundo que está com coronavírus. Eles vão mais acompanhar os casos sérios e isso acaba gerando algumas consequências bem graves. A gente vai acabar não sabendo sobre todos os casos. E com esse começo de isolamento, a gente começa a ver umas reações bem diferentes nas redes sociais. Tem as pessoas que estão levando a sério, mas obviamente fazem uma brincadeira às vezes sobre a situação. Tem aquelas pessoas que estão achando que nunca vão pegar o coronavírus. Tem aquelas pessoas que estão extremamente apavoradas. Agora que a gente vai ver mais ou menos como é que isso tudo vai funcionar e vai se encaixar, pelo menos nesses próximos 15, 20 dias de isolamento, principalmente aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo. A gente vai ver mais ou menos como é que as pessoas vão se comportar, porque muito do combate do coronavírus agora não está relacionado a uma vacina, a um tratamento específico, mas sim na consciência das pessoas, de, por exemplo, lavar as mãos, na consciência de não cumprimentar as pessoas de formas muito pessoais, de você evitar ao máximo aglomerações. Então esse isolamento vai ser um pouco diferente. Principalmente agora, a gente não está falando de lockdown como aconteceu na China, onde as pessoas precisavam ficar em casa 100%. A gente ainda está começando um movimento de isolar principalmente os lugares mais movimentados, como cinemas, teatros, escolas, faculdades. E vai depender muito de como que o vírus vai crescer nessas cidades. Se crescer demais, obviamente, a gente vai ter outras medidas restritivas que não foram anunciadas pelo governo e a gente também não tem como saber agora, nesse exato momento. Na China, por exemplo, a gente tem visto a diminuição dos casos de coronavírus, né? Agora a gente tem visto também um aumento de casos de pessoas com depressão e ansiedade, principalmente causados por esse tipo de isolamento. São consequências indiretas, digamos assim, do coronavírus que a gente também vai começar a lidar e a gente tem que começar a conversar sobre. Eu quero terminar esse vídeo falando com vocês uma coisa bem séria e não é pra gente se preocupar da forma como as pessoas estão tentando se preocupar com o coronavírus nesse exato momento. Mas a gente tem que se preocupar sim com as nossas atitudes. Então lembrem sempre de lavar as mãos, usar álcool gel e, é claro, evitar multidões. Pode ser que na sua cabeça, você que está fora desse grupo de risco do coronavírus, esteja tudo bem e nada vai acontecer. Mas lembre-se que tem pessoas ao seu redor com certeza que são desse grupo de risco. Podem ser seus avós, seus pais, vizinhos, pessoas próximas que estão nesse grupo e que realmente precisam de muito, muito cuidado. Então vamos fazer a nossa parte que a gente vai conseguir passar por isso. E se houver uma novidade muito bombástica sobre o coronavírus, eu venho aqui e atualizo vocês e eu espero que eu não precise fazer isso, né? Os próximos vídeos vão ser sobre coisas sem ser coronavírus. E eu vou ficando por aqui. Tomem muito cuidado. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.